quero trazer hoje uma palavra sobre família, que eu creio que vai nos ajudar muito a nós estarmos nos posicionando com relação àquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Tá certo? Glória a Deus. As crianças podem ir para a escolinha. Pode ir. Salmo capítulo 11, eu vou ler o versículo 1, 2, mas eu quero focar o 3, para a gente entender o que é que o inimigo de nossas almas ele está fazendo com relação à desconstrução da família, certo? Desconstrução. Ontem à noite eu estava conversando com a Aninha, quando nós viemos do culto campal, a gente estava conversando, eu dizendo para ela, minha filha, a palavra foi maravilhosa, foi muito boa a palavra, né? Muito maravilhoso o momento. E eu fiquei junto com o Ezequias, depois com o Nerevaldo ali atrás, nos bastidores. E as pessoas iam passando, fazia muito tempo que eu não ia na vila. E as pessoas iam lá, abraçavam, pastor Romeu, eu tenho que voltar, eu sei que meu canto é na igreja. Teve um que veio lá, me abraçou, chorou. Pastor, eu estou sem força, eu estou muito desanimado. Eu perguntei, como é que está a família? Pastor, eu estou praticamente destruído. Eu disse, a oportunidade é agora. Mas a gente sabe que não é tão fácil. Não é tão fácil. A gente sabe que para que a gente chegar até aqui, nós dissemos muito não para Cristo. Eu, por exemplo, eu disse muito não para Cristo. Eu rejeitei muita revelação, eu rejeitei muita coisa antes de eu realmente tomar um posicionamento para aceitar Cristo. E eu conversando com ela, eu dizendo para ela, minha filha, quando Jesus diz que o amor de muitos vai se esfriar, não é o amor de quem está fora. Porque quando ele está conversando com aquele público, o público que ele está conversando é o público que está andando com ele, são discípulos, são apóstolos. É o público que conhece, que está ouvindo a palavra. E eu dizia ali para ela, olha, o amor que vai se esfriar é um amor dos que estão dentro da igreja. Estão aqui dentro da igreja. E eu tenho alguns posicionamentos que eu tomo. Todo dia eu reforço, né, algumas coisas dentro de mim para que eu não possa recuar. Porque se você olhar para humanamente falando, você vai recuar. Se você olhar para as adversidades, o que estão querendo fazer com o Brasil, com essa política, com o que estão fazendo com a educação, os filhos vão ficar mais tempo agora na escola que com os pais. E isso é uma ideologia, se você não estudou, uma ideologia comunista. Claro que tem um ensino, mas existe um ensino aí que está vindo para desconstruir isso aqui, a minha e a sua família no altar de Deus. Quando você estuda por que Hitler perseguiu os judeus, por quê? Hitler era um cara que era um historiador, ele gostava de história. O grande sonho dele era ter algumas relíquias de museu, porque ele gostava muito de história. Ele sabia que existia promessas, bênçãos sobre o povo judeu. Então eles não queriam, ou ele não queria que o povo judeu viesse
a estar tomando conta da economia na Alemanha. Porque ele sabia de uma promessa que tinha. Então, qual era o intuito? Ou eu destruo, ou esse povo vai tomar conta, porque é o povo da promessa. Por que ele tem tanta raiva? Por que está sendo comemorado aí anos aí de holocausto? E a gente quando estuda essa parte histórica, a gente vê que o alvo era tirar a família do altar de Deus, destruir, acabar, aniquilar. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. E Deus disse que tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. Não vai passar, irmãos. E quando eu estava estudando, conversando com a Aninha, e Deus deu assim reconstruindo os fundamentos da família. Salmo 11, eu vou ler aqui. No Senhor me refugio, como pois dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro, pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirar as ocultas, aos retos de coração. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Fundamento, olhe para cá. Fundamento é aquilo que vai dar alicerce para que algo venha construir em cima. Quem construiu casa, ou quem pensa em construir casa, existe uma base de alicerce. Quando você conversa com o engenheiro, ele pergunta para ver qual é o material que vai usar. Vai ser construído um andar em cima? Vai ter algo em cima? Ou não vai ter? Porque isso vai depender. Se vai ter construção em cima, o material de baixo vai ser reforçado. Se não vai ter algo construído em cima, o material de baixo é menos reforçado. As colunas, não é isso, Ezequias? De ferro é menor. Vai ser mais estreitinho. Então, o fundamento é aquilo que vai dar base para algo que vai ser construído em cima. Então, por que as pessoas hoje estão muito oscilantes? Meus amados, eu vou fazer agora esse ano 24 anos na fé. Se você me perguntar, ontem terminou o culto campal, o que eu fui fazer? Cheguei em casa, fiquei um pouco com a família, eu fui ler, eu fui orar, eu fui conversar com Deus. Porque vai chegar um tempo, irmão, que nós não vamos ter isso. Que você não vai ter isso. Mas quando você não tem esse fundamento, quando o seu fundamento realmente está quebrado, está rachado, você não tem mais vigor, você perde essa motivação, você perde a visão. Aquilo que você está querendo construir em cima desse alicerce não vai ficar de pé, vai ruir, vai cair. E Deus falou muito forte comigo, porque se a minha família não tiver um alicerce, a gente se desespera. Esses dias foi antecipada a cirurgia do Benjamin, ia ser dia 30, agora fim do mês, e a médica ligou, não, foi antecipada, a gente arrumou as coisas, fomos para Fortaleza, e quando foi na terça-feira de manhã, a gente já estava no hospital, demos entrada no hospital, e ficamos ali, mas é uma guerra, é uma luta, porque o inimigo, ele fica lançando os seus dardos, ele manda seus mensageiros, são dardos inflamados, são flechas inflamadas, e se você não tiver um fundamento em Cristo, você se desespera, você murmura, você questiona Deus. E ali quando ele foi, a médica chegou, levou ele para o centro cirúrgico, ele foi e tal, Daniel ele voltou depois, e nós ali ficamos o tempo da cirurgia louvando os hinos da harpa, lendo a palavra, louvando o hino da harpa,
e lendo uma palavra, ela louvando o hino da harpa até ele chegar, até liberar para ir pegar ele de volta. Que é uma cirurgia muito delicada. Ele teve que tirar as amígdalas e teve que também fazer a parte da adenoide de nariz. Fez duas em um. Aproveitar logo o embalo. Mas é uma cirurgia muito delicada, porque quando corta as amígdalas aqui, teve que costurar. A pessoa, quando engole, não consegue engolir a saliva. Ele só gemia em cima de uma cama e eu ficava lá sentado, olhando para ele ali. Eu disse: Deus, cuida. Aquilo que eu não posso fazer, tu vai fazer por ele. Fundamento. Quando você tem fundamento, você sabe em quem você está crendo. É por isso que o salmista diz aqui: se não tiver fundamento, como vai ficar de pé o justo? Fundamento não são só palavras. É a minha atitude quando eu estou sozinho, eu e Deus. É aquilo que Deus falou que vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer. Não sei como, mas Deus é Deus, Ele sabe a forma melhor. É o fundamento. E ali ele ficou lá. Daniel ficou com ele no hospital. Eu fui pro apartamento. E ali eu não consegui dormir. Eu passei a noite orando. Fortaleza debaixo d'água, irmão. Muita chuva, segunda, terça, quarta. Muita chuva. Na quarta-feira de manhã eu fui buscar ele e ainda ficou lá um pedaço. E não tomava água, não comia nada. Mas a gente crendo e confiando em Deus. Crendo e confiando em Deus. Eu não sei como está seu fundamento hoje, irmãos. Não sei como você está hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa. Comece realmente se está sem fundamento, comece a construir esse fundamento. Eu vou explicar aqui como é que você constrói o seu fundamento. Como você vai fazer hoje uma orientação bíblica para você vir realmente ter a sua família no altar do Senhor, através do fundamento. Amém, igreja? Ele já está em casa, está se recuperando, tá certo? Não pode comer tudo, mas Deus na frente, Deus no controle. Ontem me perguntaram: e pastor, e o senhor, quando é que vai? Eu disse: estou aguardando. A situação do senhor está melhorando ou piorando? Não, minha situação não melhora, irmão. Porque a medicação melhora uma parte, piora a outra parte. Porque eu estou com vários problemas que estão se agravando. Mas você não vai me ver aqui murmurando, não. Você vai me ver aqui crendo no Deus que está na frente de tudo. Amém, igreja? No livro de Esdras, agora vamos para Esdras. A gente entender esse fundamento, a importância desse fundamento, para que nós possamos estar aplicando em nossa vida. Eu quero explicar isso aqui. Hoje Deus falou comigo muito forte com relação à importância de nós termos um fundamento. Esdras capítulo 7. Olhe para cá. Quando o povo de Israel, eles foram levados cativos primeiro com o reinado da Síria, em 722, foi levado uma parte do povo. Depois a Babilônia, ela tem o império dela, guerreia contra a Síria, fica a Babilônia e leva o restante do povo. Numa leva Daniel, na outra leva alguns profetas, onde vai também Ezequiel, vai alguns reis. Depois vem o reinado do império Medo-Persa, que é onde vem o rei Ciro, o qual existe uma revelação que esse homem iria ser usado por Deus para colocar o povo de Israel em liberdade. Acontece isso.
ele conquista a Babilônia. Ele vê que lá tem povo judeu, ele libera, ele faz uma carta liberando o povo para voltar para a sua terra, reconstruir a sua terra, cultuar seu Deus, mas que seria ainda ligado ao rei Medo-Persa. E com isso eles começam a vir caravanas da Babilônia para Jerusalém. Primeiro intuito, reconstrução do templo. Na primeira viagem de retorno, são 50 mil pessoas que voltam da Babilônia para Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo. Você vai ver isso do capítulo 1 até o capítulo 6 de Esdras, onde o Zorobabel ele tem uma dificuldade para reconstruir o templo. O templo demora mais do que realmente estava previsto. Por quê? Porque o povo estava livre, aparentemente livre, mas escravo nos seus pecados por conta do tempo que passou na Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. Eles se misturaram, cultuaram, se casaram com pessoas de outra nação que não podia casar, serviam outros deuses. Então, o fundamento ali, ele foi o quê? Ele foi arrancado, o fundamento judaico foi arrancado. Os ensinamentos que eles aprenderam através de Cristo não, através de Deus, dos profetas, dos patriarcas e reis, foi arrancado. Então Esdras observa que a reconstrução do templo está muito demorado, que está atrasado em algo. Ele vê que algo está errado. Não era para acontecer 50 mil homens que retornam e não conseguem reconstruir o templo. Ele se preocupa e nesse capítulo 7 começa a falar a questão de Esdras e até Jerusalém. Mas Esdras ele vai para Jerusalém não com o intuito de reconstruir o templo, mas com o intuito de colocar os alicerces na vida do povo judeu. E como é que esse alicerce vai ser colocado na vida do povo das famílias judaicas? Através do ensino da palavra. Ensino da palavra. Quando você estuda as revelações apocalípticas, você vai ver que uma das coisas que vai acontecer no fim dos tempos é que as pessoas elas não vão querer ouvir a verdade. Elas vão ter comichão no ouvido. Não vão suportar a verdade, a palavra de Deus que é a verdade. Vão querer viver uma vida do seu jeito, da sua maneira, enganando e sendo enganado. Quem entendeu diz amém. Esdras 7, abra comigo aí para você acompanhar. Amado, se você entender isso aqui, a sua família vai para outro nível. Se você entender isso aqui, a sua família vai para outro nível. Um nível sobrenatural. O que é um nível sobrenatural? É acima do natural. Nós estamos aqui num ambiente que aparentemente é natural. Mas quando eu entendo que quem está aqui é Cristo Jesus, eu começo a me envolver na adoração, eu vou para um ambiente sobrenatural. Eu vou estar acima desse ambiente, no outro ambiente. Então, Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu estou explicando isso aqui para você entender onde é que Deus quer que você chegue, no nível de entendimento. Pois Esdras 7:10. Pois Esdras tinha disposto no seu coração para buscar o Senhor e cumprir a sua lei, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Então, você vai ver que o autor aqui, ele deixa bem claro porque é que Esdras ele vai para Jerusalém. O intuito dele é rever essas pessoas que estão lá, as famílias que estão lá. Pastor, ele vai com quantas pessoas? Ele sai da Babilônia, que não é Babilônia, o Império Medo-Persa.
E ele vai até Jerusalém com 1.700 pessoas. Zorobabel foi com as pessoas 50.000. Esdras vai com 1.700 pessoas. Com o intuito de quê? De chegar lá e botar em ordem o fundamento da adoração a Deus. Paulo diz alguma coisa muito interessante que eu gosto. Quando eu faço algo sem entendimento, sem visão, sem propósito, eu vou esmurrar o vento. Vou fazer e vou cansar, irmão. Vou fazer e vou cansar. Por que tem gente cansada? Está esmurrando o vento. Está fazendo sem propósito. Está fazendo sem uma visão, sem uma orientação. Amado, se a obra é de Deus, quem é que vai orientar? Deus. Se tudo é de Deus, se a obra é dele, se nós somos dele, nós temos que esperar em quem? A orientação. Em Deus. Então, Esdras entendeu que Zorobabel, ele foi com a intenção certa, mas o povo estava sem alicerce, sem fundamento, e a obra estava demorando demais. Porque esse alicerce espiritual estava rachado, ou tinha gente, família, que estava sem fundamento, sem alicerce. Amado, eu quero que você entenda que o diabo, ele sabe quem ora, quem serve, quem não serve. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor. Então ele sabe quando você se deita. Ele sabe quando você pega a Bíblia. Ele sabe quando você assiste porcaria. Sabe ou não sabe, igreja? Porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso olhando. Opa. Fica aí. Faz não. Isso é besta. Ora. Vai não. Tu vai para esse negócio. Esse negócio de igreja. Fica no teu canto. Fica aí. O povo estava trabalhando e não estava rendendo. Porque a questão do nosso crescimento e frutificação não está no meu entendimento, não está na minha força. Está na mão de Deus sobre nós, na bênção de Deus sobre nós, para que as coisas venham acontecer através de nós. Irmão, não é você, irmão. Não é você. É Deus. Paulo deixou isso muito claro. Eu plantei, Apolo regou. Quem deu o crescimento? Aí Paulo diz, só para botar cada um no seu lugar aqui. Aí Paulo diz assim, nem o que planta, nem o que rega alguma coisa. Aí Paulo bota logo ele no canto dele. E Apolo, que era um cara altamente de oratória, de conhecimento, no canto dele. Cara, vamos ficar no nosso canto. Nem tu é nada, nem eu sou nada, mas é Deus que faz tudo. Quem entendeu diz amém. Primeiro nível, você entender, você não faz nada se não for Deus na sua vida. Nada. Sexta-feira eu cheguei de Fortaleza cansado, irmão. Cheguei cansado. Porque foram dias de segunda até sexta, cuidando, levantando, não dormindo. E meu refluxo atacou 3 dias. Eu tive que tomar medicação. E a medicação, ela tira meu sono. E ficando sentado, às vezes eu ficava sentado até 4, 5 da manhã, lá conversando com Deus, que não podia deitar. Mas eu cheguei sexta-feira e eu disse, não, hoje tem culto de oração. O melhor lugar para mim estar hoje não é deitado, é ir agradecer a Deus com os irmãos na casa de Deus. O que é que Esdras diz aqui?
Vamos ver o texto. Pois Esdras tinha disposto no seu coração. Olha só, o que é que Esdras colocou no seu coração? Alguma coisa. Alguma coisa vai estar no seu coração para buscar ou não buscar Deus. Eu poderia muito bem ontem, teve culto campal. Ontem eu passei o dia resolvendo coisas da igreja. Poderia muito bem ter dito, juventude, fica aí que eu vou ficar em casa aqui. Eu disse, não, eu quero ir cultuar a Deus. A forma que eu encontro de agradecer a Deus pelo que estava na minha vida é servindo a Ele. Não é dizer que eu sirvo. É tirando realmente o meu corpo de uma inércia para uma ação. Poderia muito bem ter me sentado lá e ter ficado lá. Disse, não, eu vou ficar em pé porque o povo vai passar aqui. Olha a estratégia. Eu vou ficar em pé porque o povo vai passar aqui. E quando passar aqui, vem falar comigo que foi dito e feito. O povo falava, eu me afastava. Ou então um estava lá na mercearia, lá eu ia lá, abraçava lá. O outro chegava na calçada, eu ia lá na calçada, ligado no culto, abraçava. Aonde você tem colocado o seu coração, irmão? Jesus disse uma coisa: aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O coração de Esdras está em uma reconstrução espiritual. Eu quero que você entenda que existe uma guerra espiritual contra a tua vida, contra a tua família. E que se você não se posicionar hoje, você vai perder. É a minha família no altar, tem que estar no altar, irmãos. Não tem para onde correr. É a sua vida no altar. É uma renúncia todo dia. É uma renúncia diária. Para que nós possamos amanhã ter vida. Tem que estar no altar. Não é só eu no altar, é eu e minha família no altar. Então Esdras entendeu isso. A reconstrução do templo está demorando, porque o fundamento está rachado. Tem gente sem fundamento. Então eu tenho que ir para lá, para Jerusalém. Mas quando chegar lá, eu vou chamar o povo para fazer algumas coisas, para que essa obra continue. E você vai ver que depois vai Zorobabel, vai Esdras, na sequência vai quem? Neemias. É uma sequência. Cada um faz uma parte. E tem inimigos. Tem inimigos, irmãos. Vai ter inimigos que vai contra nós, que vai querer realmente nos destruir. Pois Esdras tinha disposto no seu coração, primeiro, buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar a lei de Deus. O intuito aqui é ele buscar, com esses 51.000 pessoas, buscar a orientação de Deus, compreender o que Deus está falando através da sua escritura. Qual é a orientação de Deus para a reconstrução? Qual a orientação de Deus para a oração, para a adoração? Está aqui na palavra, irmão. Experiência é muito bom. A minha experiência é minha experiência. Mas a Bíblia acabou-se. A sua experiência não vale como regra. A única regra de fé e prática é a palavra de Deus, não é a sua experiência. A sua experiência, a minha experiência não está acima da revelação da palavra do nosso Deus. Eu ouço cada coisa, irmão. Ouço cada coisa, cada aberração. Eu digo, meu Deus. Eu disse, eu não vou discutir. O que eu faço? Eu saio de perto. Saio de perto, não vou perder meu tempo. Para mim, tempo é coisa preciosa, irmão.
coisa, tempo para mim é coisa preciosa, irmãos. Sabe, eu estou num nível que quer servir, venha. Não quer, sai de perto. Não quer, irmão. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas se vem para servir, eu vou estar aqui para usar o que a palavra diz, concernente o pastoreio, concernente o aconselhamento, concernente a orientação. Mas para isso eu tenho que ter o meu alicerce. Olha só. Pois Esdras tinha disposto o seu coração para buscar o Senhor. Você quer sua família no altar de Deus? Você quer as coisas acontecendo na sua vida, na sua casa, em tudo que é seu? O autor de Gênesis diz assim, que tudo que José tocava, prosperava. Interessante que quem observa isso, é o comprador dele. Observa ele, que ele está trabalhando lá. Aí olha para José e diz, rapaz, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E observou uma semana, observou outra semana, observou um mês e disse, não, esse cara aí eu estou desperdiçando, porque tudo que ele toca é diferente. Tudo que ele toca prospera, cresce, é um diferencial. Então quero ele cuidando agora dos meus negócios. Ele vai ser o chefe. E você vai ver que sempre Deus trabalha com José como liderança. Ele vai liderar na casa lá. Faraó. Quando chega no presídio, ele vai liderar os presos também. Mas quando Deus prepara essa preparação com ele e coloca ele em outro nível, ele vai governar, ser a segunda pessoa da verdade. Ele governa o Egito. Mas porque ele tem um quê? Alicerce. O cara não se corrompe. O cara não se corrompe. O cara tem alicerce. O cara tem fundamento. Então a questão de Esdras aqui é o que? Eu vou para lá e eu vou buscar Deus com o povo. Eu vou chamar o povo para buscar. Entender a lei, vamos ler a escritura. Você sabe como era a pregação? A pregação, você vai ver que eles liam. O povo ficava em pé, não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Eu estava saindo aqui do culto, indo para casa, eu passei ali pela Coronel Alexandrino. Quando eu cheguei perto da igreja, o pessoal indo para casa com as cadeiras. Aí eu disse, Daniel, na igreja evangélica tem cadeira, tem água, tem ventilador e o povo não quer ir. Está pior do que os católicos. Porque os católicos pelo menos não vão lá e pegam a cadeira. Sai de casa com a cadeira. É ou não é a igreja? Quem é que traz as cadeiras para cá? Vou fazer um teste qualquer dia aqui. Deixar sem cadeira aqui. Nem para o culto não. Com cadeira não quer vir para o culto. Imagine se for para trazer cadeira, se for para trazer água. Se não tiver banheiro, tudo tem uma desculpa. Falta de alicerce, de fundamento. Aí o ataque vem aonde? Família. Aí vem um ataque aqui. O ataque vem feroz, irmão. O ataque vem para destruir mesmo. Vem para destruir, sem pena. Quase todo dia Daniel recebe um telefonema. Doutora, só trabalha com divórcio? Aí Daniel diz, não, eu não trabalho com divórcio não. Aí manda para uma advogada parceira. Quase todo dia, né, Leandro? Chega lá. Ah, é porque eu não quero mais, não gosto mais, eu não amo mais. É porque... Ataque. Só esses dias em Fortaleza foram 8 ligações. Pessoas querendo se divorciar. Liga homem, liga mulher, liga filho, liga... E aí vai.
E às vezes nós estamos no nosso mundinho, querendo as coisas do nosso jeito, enquanto Deus quer nos usar para uma nação. Deus disse: eu quero te usar para uma nação. Vai. Ele chega lá, a intenção dele é buscar Deus. O que é que está fazendo? O que é que está acontecendo? Que esse negócio não terminou a obra. Sabe quanto tempo tinha passado? 20 anos. Terminou com 20 anos. Terminou depois que Esdras chegou. Vai terminar. Lá. 20 anos. Os muros com Neemias foi quanto tempo? A diferença. Depois você faz a diferença de um trabalho com alicerce e um trabalho sem alicerce espiritual. Neemias não chegou nem a 2 meses, não chegou nem a 60 dias. Enquanto a reconstrução do templo, com 50 mil homens, demorou praticamente 20 anos, por causa da falta de alicerce. Ele chega lá e vai buscar Deus. Vamos buscar Deus, povo. A gente está convidando o povo. Sexta-feira, oração congregacional. Vamos estar aqui buscando. Amados, o que Deus fez sexta-feira aqui foi coisa tremenda. Eu cheguei aqui, o caco, irmão, cheguei moído, cansado de dirigir lá, de vir para cá, de fazer isso, fazer aquilo. Eu cheguei aqui moído, mas eu me sentei aqui. Quando eu me sentei, eu disse: Derivaldo, eu disse: não foi, Derivaldo, bota Leandro para pregar aí. Bota Leandro para pregar. Eu estou aqui só o caco, meu irmão, fiquei aqui na minha, orando, agradecendo a Deus. Mas aí de repente Deus mostrou uma palavrinha em Obadias. Opa! Aí Deus disse: filho, eu tenho algo para fazer hoje aqui. Tem gente aqui que está precisando de algo. Aí eu peguei o texto de Obadias, capítulo 1, versículo 1. Quando eu olhei aqui, parece que o meu foi um energético. Eu gosto de tomar energético. Parece que foi o que eu tomei, que eu fiquei ligado, irmão. Mas tomei uma descarga. Opa! Aí eu disse: Derivaldo, chama Leandro. Não. Eu vou entrar aqui só com a palavra, mas eu quero orar. Eu vou orar pelo povo aqui. Deus quer fazer alguma coisa. Mas não deixe de vir. Talvez na sexta-feira que Deus quer falar com você. Aí você não vem, perde a bênção. Aí fica depois: ah, Deus, por que tu não fala comigo? Tu não me busca. Primeira coisa que Esdras fez, olha só, está no coração dele. Está no coração, irmão. Está no coração. Está no coração. Estava no coração de Esdras: eu vou para lá, mas eu vou buscar Deus. Eu vou para o culto domingo, mas eu vou buscar Deus. Eu vou me apresentar. Eu vou ser o sacrifício vivo, que eu vou me ofertar em cima do altar do sacrifício. Eu vou ser o sacrifício. Amém, igreja? Primeira coisa que Esdras fez, ele fez 3 coisas. Primeira, ele buscou a Deus. Disse: não, o negócio está errado aqui. Está errado. Eu sou muito perceptível em algumas coisas. É tanto que
feche a porta e conversa com ele. Então, meu problema que resolve é Cristo. Então, eu aprendi, irmão. Então, eu sentei lá e fiquei. Então, Esdras sai da Pérsia, vai para Jerusalém com um intuito. Buscar Deus. Buscar Deus. Estamos iniciando mais uma semana. Daqui a pouco é carnaval. Nessa semana que vem agora, última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. Como é que você vai iniciar essa semana? Reclamando? Botando culpa nos outros? Se vitimizando? Cheio de drama? Hoje eu postei no meu status: seja homem. Seja homem. Teve um cara que botou: pastor, você foi muito pesado. Eu disse: pesado é quando a gente chegar no céu e não tiver o nosso nome no livro da vida. Aí vai ser pesado, amiguinho. Porque uma eternidade no inferno, o negócio é sério. Aí ele disse: é verdade. Então a primeira coisa que Esdras entende, inteligentemente, com o discernimento espiritual, ele entende é: o povo foi, mas não está buscando Deus. O povo foi, está tendo, mas não estão. Então ele vai e busca Deus. Ele procura estudar, olha só. Ele procura estudar e procura compreender as Escrituras. Quando eu tenho alguma dúvida com alguma coisa, eu vou para onde? Eu vou para a palavra. Ou então eu sento com os irmãos aqui. Alguns irmãos eu sento, partilho para a gente ter um consenso. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. No mundo diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. No mundo. Aqui não, na igreja não. Com Cristo não. Com Cristo é na multidão de conselho ou conselheiros há sabedoria. Agora não é todo mundo que você vai se aconselhar, porque tem gente, irmão, que não tem conselho nem para si, não tem vida, não tem alicerce, não tem fundamento, infelizmente. Você conversa e tudo, mas você não procura, porque não tem conselho, não tem vida, não tem orientação para dar. Segunda coisa, pois Esdras tinha disposto no seu coração para buscar o Senhor. Segundo, cumprir a lei, cumprir as ordenanças. O povo não está buscando, consequentemente não está cumprindo, não está praticando. Esse cumprir a lei, ou cumprir o mandamento, é com relação ao meu viver. É como eu vivo. Eu estou pregando, estou vivendo. Eu estou pregando, mas eu olho para a vida, estou vivendo. Estou vivendo. Eu estou louvando, mas eu estou vivendo. Deixei em casa meu filho. Amanhã que faz 7 dias, mas está lá, em cima de uma cama, se recuperando. Eu poderia dar uma desculpa, não poderia? Poderia muito bem. O Ezequias fica hoje aí, meu irmão, que eu estou aqui com o Benjamin cirurgiado, o Daniel está cuidando de dor na coluna, né? Aí está a Soninha aqui cuidando dele, né? Eu vou ficar aqui em casa. Só que eu perguntei, Daniel, dá certo eu ir? Dá certo ficar aqui? Dá. Eu vou servir a Deus. Vou fazer minha parte como servo, como pastor. Mas quantas pessoas, quando apontam uma nuvem, olha ali, 5h55, olha para ali, nem se arrumou, nem tomou banho, nem nada, olha para ali, vixe, tem uma nuvenzinha desse tamanho, vai chover. Vou não. Sabia, irmão, que Deus vê até o horário que você chega na igreja?
Sabe que Deus se importa com o horário que você chega na igreja? Eu não falo terça-feira, eu não falo sexta. Alguns trabalham. Mas domingo. Você pode chegar mais cedo. Não é para mim, não é para essa igreja. É para quem? Pastor, mas é porque meu banho é de 1 hora, eu começo a tomar banho meio-dia. Já que tu passa 1 hora no banho, 1 hora na maquiagem, 1 hora não sei o que, 1 hora não sei o que, 1 hora não sei o que, começa a se preparar meio-dia. Não é não, Liduína? É. 1 hora para o banho, 1 hora para se enxugar, 1 hora para ajeitar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não, se eu tiver 20 minutos, eu racei a roupa que eu vou. Eu já deixo cedo separado. Quando eu acordo, quando eu acordo de manhã, domingo, ou terça ou sexta, eu racei a roupa que eu venho. Eu já deixo separado minha roupa. Porque num contratempo que eu tiver, eu só boto a roupa. Eu venho. Porque eu vou me encontrar com o noivo. O noivo está me esperando. Então Esdras vai com o intuito de buscar, com o intuito de que as famílias busquem a Deus. Esdras vai com o intuito de cumprir. O povo não está cumprindo. O povo tem um nome de judeu, mas não está cumprindo a palavra. Aquele povo que tem nome de evangélico, de cristão, né? Mas se você pega o pendrive, é música mundana. Se você pega o celular, é música mundana. Se você pega os vídeos, é vídeo de piada imoral, sabe? É coisa imoral, coisa indecente. Não está cumprindo. Então o intuito de Esdras aqui é que as famílias venham buscar, mas que venham cumprir. Nós recebemos sexta-feira uma revelação que Deus ia quebrar correntes. Não foi? Sim ou não? Sim. Mas o que é que Deus diz que eu tenho que fazer para quebrar as correntes? Tem uma orientação. Tem uma orientação. Às vezes a gente pega só a parte boa, né? Do versículo. Aonde a tua planta do teu pé pisar, eu vou te dar. Aí começa, né? Os profetas da adivinhação. Esse que eu vejo que Deus vai te dar. Onde tu colocar a planta do pé, Deus vai te dar. Pá. Assim continua o resto. Continua o resto. Irmão, Deus não vai dar nada à toa, olhando para nossa cara bonitinha. A gente todo arrumadinho, não. Deus tem isso para dar? Tem. Mas Ele vai ter uma lista de coisas para fazer. Deus não é papai e nem é mamãe terrena, né? Que você faz a carinha de gatinho de bota. Aí o pai, olha, tadinho, compra ali. Oh, meu Deus. Não. Esdras vai com o intuito de buscar Deus, de cumprir a lei. Terceiro, de ensinar a lei. De comunicar, irmão. Comunicar e ensinar. Comunicar, olha só, a tríplice que ele quer fazer aqui. Buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Mas eu ouço. Existe diferença entre você ouvir essa palavra e eu te ensinar uma palavra pessoalmente. Existe uma diferença muito grande. Depois de buscar e cumprir as escrituras sagradas, chegou a hora de Esdras, juntamente com esses 1.700 sacerdotes, ensinar o povo. Esdras, você vai lá para Neemias agora. Aí você vai lá para Neemias, capítulo 8.
que é quando Esdras leu a lei, estava Esdras de um lado, Neemias do outro lado. Eles estão aqui. Eles começam a ler. Mas eu vou ler só o versículo 8. Neemias 8:8. E leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Olha só a importância. Era o povo em pé. A Bíblia diz que vai ser homens, mulheres, jovens, velhos, velhas, crianças de colo, crianças, estão todos em pé. Sol quente, sol a pico. E eles estão lendo. Só lendo. Não é eu pregando como eu estou, só lendo. O povo escuta a mensagem. Primeiro o povo se arrepende, depois que ouve. O povo se arrepende. No capítulo 9, o povo confessa o pecado. No capítulo 10 vem a aliança. Olha só. Capítulo 8 de Neemias, eles ouvem. Capítulo 9, se arrepende. E no capítulo 10 vem a aliança. Você pode ter ouvido hoje: vou fazer nada. O que é que vai acontecer? Você vai permanecer uma pessoa sem fundamento. Mas eu ouvi, eu entendi. Meu coração está pesaroso. Eu vou me arrepender e depois eu vou me aliançar com Deus. Vou fazer essa renovação de aliança com Deus. Porque eu errei, eu pequei, eu fiz coisas que não era para fazer. Agora não sou eu que vou apontar. O povo voluntariamente entende. Mas entendeu por quê? Porque existe um homem que orou e Deus revelou: vai lá e começa a buscar. Começa a buscar. O texto você vai ler todo, você vai ver. Teve gente que não quis. Teve gente que perdeu o ministério. Teve gente que perdeu o sacerdócio. Teve gente que deixou de ser levita, porque não queria deixar o pecado. Outros não, abandonaram. Mas alguns foram cortados. Foram cortados. É só você ler com calma isso aqui. Mas o que Esdras traz, Zorobabel, Esdras, Neemias traz, é uma reforma espiritual para Israel. O intuito: fortalecer a família, buscar, no cumprir e no ensinar. Buscar, cumprir, ensinar. Amém, igreja? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Eu creio, Deus, que foi Tu que instituiu a família. Eu creio, Deus, que as verdades que tem aqui na palavra tem que ser cumpridas. Nos ajuda a Te buscar, nos ajuda a cumprir as Tuas ordenanças, nos ajuda a sermos ensinadores da Tua palavra. Oh Deus, queremos ter esse fundamento em nossa vida. Se existe alguém em nosso meio, Deus, que precisa nessa noite dessa renovação, ajuda ele, ajuda ela, ó Deus, a confessar seu pecado, está renovando a aliança contigo. É a única forma, Deus, que nós vemos na palavra.
para que haja realmente uma prosperidade espiritual e uma prosperidade material. Não queremos ser homens e mulheres que vão estar nessa terra sem raízes, sem alicerce, sem fundamento. Abençoa as famílias dessa igreja, o esposo, a esposa, os filhos. Abençoa as famílias dessa vizinhança, das comunidades vizinhas. Abençoa também, meu Deus, as famílias dessa cidade de Aracati. Já vai visitando, Deus. Ó Deus, que como o Esdras fez essa reforma espiritual, que nós possamos fazer essa reforma espiritual em nossa casa. Começa pela nossa casa. Comece pela minha casa. Essa reforma espiritual, essa reconstrução de fundamentos da família, de buscar, cumprir e ensinar a tua palavra. Ó Deus, que possamos praticar esses princípios, que são princípios que vão nos levar a uma eternidade, e uma eternidade contigo, Deus. Nós sabemos que nada pode substituir os teus princípios. Ó Deus, faz assim, Deus. É o que te peço em nome de Jesus. E os que criam assim digam amém. E as palmas adoram o nome do Senhor Jesus. Bem forte para o nosso Deus. Mais forte para o nosso Deus, irmãos.